Boa tarde, minhas amadas irmãs, bom dia, boa noite para todas. Espero que todas estejam bem, passaram um final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, que é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Amém. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém, minhas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, verso 1, que nos diz assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta. Não andamos com estatúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, mas nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. A palavra, minhas irmãs, está aqui falando para mim e para você, aleluia, que o Evangelho de Cristo, tanto eu como você, não temos que ter vergonha de falar do nosso Jesus, aleluia. Não temos que ter vergonha. Temos que ter prazer no nosso coração de falar da verdadeira verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade na minha e na tua vida, é o evangelho de Cristo. Paulo está aqui relatando para mim e para você, aleluia, que aqueles que é incrédulo, o evangelho é encoberto, para que não entenda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que entende a palavra de Deus, que quer verdadeiramente Jesus na vida, aleluia, o evangelho verdadeiramente ele é esclarecido, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é o amor na nossa vida. Deus é aquele que deu seu filho na cruz para morrer por mim e por você, para nos dar vida, aleluia, nos trazer a salvação e a libertação e restauração. Essa é o que a palavra de Deus nos fala para mim e para você, que tanto que está aqui nos falando. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta. Não andamos com estatúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Quando a palavra de Deus fala que todo homem, está falando sobre homem e sobre mulher, é toda a humanidade, aleluia, que não temos que se vergonhar do evangelho, não temos que ter medo nem vergonha de falar da verdade que é Jesus Cristo. Aí continua aqui, pela manifestação da verdade, porque a verdade está onde? A verdade está em Jesus, está em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A verdade não está naquilo que minha mente acha, naquilo que o meu coração acha. Não, a verdade está na verdadeira palavra, no verdadeiro evangélico. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Aleluia. Então, os deuses desse século, ele tapa o entendimento do ser humano, para que o ser humano não venha entender a palavra. Por muitas vezes, tanto eu como você, minhas amadas irmãs, falamos de Deus para uma pessoa e a pessoa escuta, acha bonito, mas ela não entende. O evangelho, a palavra, a semente que está sendo plantada, não consegue entrar no coração dela nem na mente dela. Porque o maligno não deixa, tapou o entendimento.
só ouvir. Ouvir. Aquilo que foi plantado no coração dela não fica ali. A raiz não dá fruto. Por quê? Porque o maligno tapou o entendimento, para que ela não entenda a palavra. Porque aquela pessoa, um ser humano aqui na face da terra, minhas amadas irmãs, quando entende a palavra de Deus, aleluia, quando o entendimento é aberto para aquela pessoa, que a pessoa começa a enxergar a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, aquela pessoa se salva. E o maligno não quer que ser humano nenhum se salve. Então ele tapa o entendimento para que as pessoas não entendam a palavra, o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus. Quer viver numa vida da maneira que o mundo está mostrando. As religiões, as tradições, os costumes dos antigos. E Deus está na palavra. Jesus está na palavra, na verdade. Aleluia. Na santa verdade que é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da verdade. É aquele que é o nosso amigo, que nos ensina a caminhar diante da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você no livro de Coríntios, 2 Coríntios 4, verso 1. Que o maligno entapa o entendimento da pessoa para que a pessoa não consiga entender a palavra. E muitas vezes quando a pessoa não entende, aleluia, a pessoa fala de Deus ali para aquela pessoa, fala e muitas vezes acha bonito, acha interessante, mas não passa daquilo ali. Aquilo que a pessoa está falando da palavra de Deus não faz efeito no coração na vida daquela pessoa. Porque o coração dela está fechado. O entendimento daquela pessoa está fechado para entender a palavra. É como se a pessoa falasse, aquela pessoa não entendesse nada. Não entendesse nada daquela palavra de Deus. Aleluia. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oh, que coisa séria na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Quando eu e você não entendemos a palavra do nosso Deus, quando a gente não entende a palavra, qualquer pessoa engana aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não entende aquela palavra. Se aquela pessoa chegar ali, falar de Deus, mas não falar corretamente como é a palavra, aquela pessoa vai acreditar. Por quê? Porque ela não entende a palavra, ela não lê a Bíblia. Então, quando eu e você, nós lemos a palavra de Deus, entendemos um pouco da palavra, é mais difícil de uma pessoa enganar. De chegar com a palavra ali e dizer, não, essa palavra está sendo a verdade. Por quê? Porque eu e você lemos um pouco a palavra. Então, não seremos enganados. Quando a pessoa não lê a palavra, o que aquela pessoa disser, aquela pessoa vai acreditar. Porque não lê a palavra. Então, como é importante eu e você ler a palavra de Deus. Para que ninguém nos engane. Para que ninguém venha falar de outros deuses. Dos deuses que não é a palavra, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Jesus. E viemos acreditar. Porque só existe um Deus. Ao Pai, ao Filho e o Espírito Santo. Não existe outro Deus. Não, só existe um Deus. Um Jesus que é o Salvador, que é o curador, o libertador e o salvador. Aleluia. É Ele que salva, que liberta e que restaura a nossa vida. E às vezes, a gente, minhas amadas irmãs, não queremos dar ouvido à palavra. E é a palavra que faz a diferença na minha e na tua vida. E aqui é a palavra de Deus falando para mim e para você que o maligno encobre o entendimento, tapa o entendimento para que não venhamos entender a palavra. Porque quando uma pessoa entende a palavra, aquela pessoa se salva. E o Satanás não quer que ninguém se salve. Quer que todas as almas se perdam. Por isso que ele faz questão que as pessoas não entendam a palavra. Por mais muitas vezes você fala a palavra da verdade e a pessoa fica ali dizendo que você está mentindo, que não é isso, não é aquilo. Por quê? Porque o maligno usa a mente daquela pessoa para que aquela pessoa não venha entender a palavra. Então a palavra de Deus ela é muito séria na nossa vida. Nós temos que estar todos os dias, aleluia, com Jesus no nosso coração, com Jesus na nossa mente, para que ninguém não venha nos enganar. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é a verdade. Ela é a palavra, o verdadeiro evangélico.
Aleluia. O evangelho de cura, de salvação e de libertação. Jesus veio ao mundo para salvar e libertar. Muitas vezes as pessoas vai atrás das bênçãos. Receber uma bênção de Jesus. Recebe a bênção e esquece de Jesus. Mas o mais importante na minha e na tua vida é querer o verdadeiro abençoador na nossa vida. Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, minhas amadas irmãs, as bênçãos vêm, não precisa nem você pedir. Ela vem a encontro de você. Quando nós conhecemos a palavra, está lá escrito no livro de João, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então Jesus, minhas amadas irmãs, ele é a libertação. Ele liberta. Que para que nós venhamos ser, aleluia, se apegar, viver verdadeiramente só para Jesus, aqui na face dessa terra. Que o evangelho de Deus é muito sério na minha e na tua vida. Então, o Satanás não quer que ninguém venha ter salvação, que ninguém se liberte. Mas quando nós começamos a ler a palavra, a entender a palavra, o verdadeiro evangélico do Senhor Salvador Jesus Cristo, a nossa vida muda, o nosso pensamento muda, o nosso coração começa a se abrir para a verdade que é a palavra, e a nossa família, dentro da nossa casa, começa a mudar tudo na nossa vida. Mas para isso eu tenho que querer, verdadeiramente, Deus na minha vida, Deus dentro da minha casa, Deus dentro da minha família, para que Jesus venha fazer a obra que Ele quer fazer na minha e na tua vida, na tua casa e na minha casa. Eu tenho que querer, verdadeiramente querer. Meu entendimento vem ser aberto para mim que eu venha entender a palavra do nosso Deus. Aleluia. Como está aqui falando, com uma língua tapa o entendimento para que as pessoas não se acheguem ao evangelho, não consigam entender, ouvir a palavra e botar em prática. Ouvir e colocar ela em prática. O importante da minha na tua vida, minhas amadas irmãs, é ouvir a palavra e colocar em prática, para que ela venha fazer efeito na minha e na tua vida, verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus. Fica com esta palavra, minhas amadas irmãs. Que Jesus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Uma semana na presença do nosso Deus. Aleluia. Que a paz do Senhor, que a luz que resplandece esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.